Então, enquanto está todo mundo entrando, eu queria agradecer a presença de todos nessa segunda aula, dar boas-vindas. Ah, Na primeira aula eu não sabia que era para os três estados, então também queria dar boas-vindas para todos, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ah, Agradecer mais uma vez, não só a presença, mas quando a gente se propõe a pensar com perspectiva de gênero, que é uma questão emergente, ter tantas pessoas interessadas. É um tema transversal e nessa apresentação vocês vão ver, eu vou falar muitas coisas da justiça estadual, mas também de processos que eventualmente são julgados por vocês e vai tendo esse atravessamento da justiça estadual, da justiça do trabalho, da justiça federal e da justiça eleitoral, agora com o crime da violência política de gênero e as eleições chegando. Então, é muito importante ter todos vocês presentes, principalmente porque também estamos tratando de alguns crimes novos que existem declínio de competência que a gente não sabe exatamente quem a que pertence. Da mesma forma como a gente vai falar hoje do atravessamento das questões da saúde, que acabam sendo judicializadas por serem conduzidas de uma forma não especializada, né? Às vezes a gente não tem capacitações referentes à temática, né? Nem na área da saúde, direito, assistência social e segurança. E no final também eu quero conversar com vocês a respeito. Eu me propus no último dia da gente poder fazer um estudo de caso. Então eu quero que depois no chat vocês vão me respondendo se vocês preferem que eu traga um caso ou vocês preferem um caso difícil de alguma comarca de vocês que a gente possa discutir em grupo. Então, a gente está na nossa aula 2, que é sobre os tipos de violência contra a mulher. Já falei do meu currículo na última aula e eu queria começar falando, então, ah, eu não vou me adentrar na questão do direito, porque eu ia passar vergonha aqui com vocês, mas a gente poder falar um pouquinho da competência entre justiça estadual e justiça federal. Então, há resoluções em que a violência doméstica contra a mulher ficaria para as varas especializadas na justiça estadual, e existe, acho que é a súmula 122, né, do STJ, que fala sobre a competência da Justiça Federal nos crimes contra mulheres, que seriam principalmente referente à divulgação de imagens, né? Tem os artigos, acho que é o 241A, 241B e 241C, que fala sobre a divulgação de imagens, mas de crianças e adolescentes, e em relação às, aos pactos internacionais não se tem discriminado sobre como atuar, né, na violência contra a mulher. Então, fala em geral, mas não tem normativas específicas quanto referente ao direito da criança. Mas eu recortei, eu tirei algumas notícias da internet que trazem a questão do julgamento na Justiça Federal. Então, aqui acho que é o TRF2 que fala, né, uma matéria muito boa de uma juíza federal que fala da Justiça Federal também pode julgar os casos de violência contra a mulher. E ela fala desses casos, né, onde o crime acontece no exterior e o resultado é no Brasil ou vice-versa. Também uma decisão do STJ que fala que a Justiça Federal é competente para analisar a ameaça cometida em rede social por residente no exterior. Aqui uma notícia também, acho que é do TRF2, da divulgação de imagens de estupro coletivo no Rio de Janeiro, passa a ser julgado pela Justiça Federal. Nesse caso, foi separado, a Justiça Estadual ficou com o estupro, porque o agente, né, o agressor, não era o mesmo que divulgou as imagens, então foi dividido. Mas há um entendimento que seria ideal que apenas um juiz julgasse todo o caso. Daí a gente tem aqui uma notícia do ano passado em relação à violência obstétrica,
né, da condenação de um hospital de Porto Alegre a indenizar uma vítima em 50 mil. A gente também tem uma decisão bem recente, do dia 6 de março, da Justiça do Paraná, né, em que um hospital é condenado a indenizar uma mulher por violência obstétrica. Aqui, em relação às violências políticas, a gente tem uma notícia do MPF, né, que denunciou um internauta por difamação e incitação ao crime contra uma deputada federal, e também, né, uma ação no Mato Grosso do Sul, que uma deputada denuncia um filósofo por calúnia e difamação, uh, por ele chamá-la de vagaba liberal e falsa. Aqui a gente tem outros crimes, né, que é em relação aos feminicídios, uma decisão também do mês passado da Justiça Federal que concedeu a pensão especial a um órfão de vítima de feminicídio. A gente tem também duas notícias em relação a feminicídio, que é uma de um brasileiro que matou 3 mulheres em Portugal. Somente um caso foi entendido como feminicídio, porque tinha a questão, né, do poder e da subjugação da mulher. E também um caso de uma negativa de um habeas corpus de um engenheiro na Austrália. Também tem, daí, em relação à violência sexual, a negativa do TRF-5 da reintegração de um servidor público acusado de assédio sexual e estupro. Também a decisão do STJ, que um processo de um galã brasileiro que estuprou uma atriz argentina ser julgado pela Justiça Federal. E também o caso do presidente da Caixa Federal, né, que se tornou réu na Justiça Federal por assédio. E também acho que uma notícia que é um atravessamento que a gente tem entre a área da saúde e a justiça é a questão do direito de vítima de estupro tem direito a fazer aborto pelo SUS independente de registro policial. E esse é um caso bem comum, né? A gente sabe que os hospitais especializados geralmente eles são da rede pública. Eu posso falar aqui do Rio Grande do Sul, que são 8, todos da rede pública, que são autorizados a fazer o aborto legal. E nem sempre a mulher consegue exercer esse direito sem ter feito a comunicação do estupro à Polícia Civil. Daí, passando, né, o quadro que eu abordei com vocês na aula passada, né, para introduzir os diferentes tipos de violência contra a mulher, que a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, a violência institucional e a violência política de gênero, já tipificadas criminalmente. E a gente também tem a violência obstétrica e a violência processual, que elas não são tipificadas, mas elas acabam entrando em outros tipos de violência, e agora a gente vai especificar cada uma delas. Importante, mais uma vez, o Eisenberg, né, da violência de gênero, para a gente dizer que o feminicídio é a ponta do iceberg, mas ele nunca começa com o feminicídio, ele começa com essa questão cultural, né, da subjugação da mulher, e que ela vai se exacerbando até chegar ao feminicídio. Também é importante ressaltar que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando apenas na relação íntima de afeto, tá? Todas essas violências podem ocorrer fora de uma relação de afeto. Então, eu gostaria de começar pela violência psicológica, que é a violência mais comum, né? Dificilmente uma violência começa por um feminicídio. É a violência mais imperceptível, que a mulher tem dúvida se ela está sofrendo ou não esse tipo de violência. É uma violência que não é restrita à relação de afeto, né? A gente tem ele tipificado dentro dos crimes de ameaça, né? A violência psicológica especificamente é o 147B, e ela pode ocorrer, ela não é um crime reiterado, então ela pode ocorrer em sequência, ou ela pode ter ocorrido em uma única vez, ela pode ocorrer numa relação de afeto, numa relação de trabalho.
Ela pode ocorrer em qualquer tipo de relação, em contato. O sujeito passivo desse tipo de violência é só a mulher, mas o sujeito ativo pode ser qualquer um. E, eu não coloquei, né, o tipo penal, mas o tipo penal fala em condutas e ele enumera as condutas e ele fala no resultado, que é um dano emocional. Então, para ter violência psicológica, a gente precisa de uma conduta e de um resultado, que é o dano. Ah, Daí a gente tem também uma polêmica entre o dano emocional e o dano psíquico. Então, o dano emocional, ele não precisa de laudo médico, ele precisa do relato da mulher para ser configurado. Então, acho que eu vou começar a questão das condutas, os tipos de agressão psicológica. Então, a lei cita ameaçar, constranger, humilhar, isolar, manipular, chantagear, ridicularizar, limitar o direito de ir e vir dessa mulher. Dentro dessas condutas de agressões psicológicas, e depois, né, no slide seguinte, a gente vai falar de algumas delas, né? A gente vai falar de estratégias de violência psicológica. Eu queria abordar também a questão da perseguição, que é o crime de stalking. E a perseguição, então, ele foi tipificado antes da violência psicológica, e ele fala, é muito mais fácil de perceber, então, a perseguição, e ela vai falar da questão da necessidade da reiteração de atos, então precisa ser mais de um ato de perseguição. A conduta do agente deve ser uma conduta ameaçadora, segundo a percepção da vítima, então ela tem que ter essa percepção de medo ou de isolamento, e ele pode utilizar como métodos a comunicação, qualquer tipo de comunicação, o contato físico, virtual, visual, a vigilância e o monitoramento. Ah, os sinais e os sintomas são parecidos, tá? E daí eu vou falar numa relação de afeto dos sinais que a gente percebe dessas condutas, dessas agressões psicológicas, que é desde um xingamento, de uma humilhação, que são as mais comuns, né? A agressão psicológica quase sempre ela vem porque ela é direcionada à autoimagem da mulher. Então, a imagem é a identidade dela. E geralmente ela precisa vir associada a uma agressão verbal também. Então, geralmente a violência psicológica vem associada na violência moral. A gente chama de uma espécie de condicionamento da mulher, tá? Então, ela faz, ela tem uma conduta que o homem não gosta e ele vai então condicionando ela, ele vai dando sinais que ele não gosta, ou ele deixa de falar com ela, ou ele, né, castiga ela de alguma forma, ele atinge uma característica física que ela não gosta, então ele vai na maior vulnerabilidade dessa mulher. E os sinais que a gente percebe antes de vir os sintomas é a dúvida que ela começa a ter sobre a sua capacidade intelectual e sanidade mental. Então, ela pergunta: será que está acontecendo isso mesmo? Será que ele quis dizer isso? Será que eu não estou interpretando de alguma forma equivocada? Ela sente-se incapaz de ter sucesso, né? Porque ali na questão do isolamento ou da humilhação, o isolamento é um dos protótipos de violência nas relações íntimas de afeto. Então, ele isola ela do trabalho, porque se ela for trabalhar, muitas vezes os colegas vão dizer: olha, eu acho que tu está num relacionamento abusivo. Então, ela começa a se sentir incapaz. Ele diz: para de trabalhar, porque tu não é boa para isso, tu não tem essa. Então, ele começa, inclusive, a inferiorizar ela intelectualmente: deixa que eu faço isso, tu não é inteligente, tu não sabe fazer. E ela acaba se sentindo incapaz para tudo. Geralmente, ela sente-se inferior ao parceiro, já que ele faz tudo para ela, já que é ele que trabalha, né? E eu quero lembrar isso. Não há violência contra a mulher, é uma violência democrática, ela não acontece só nas classes sociais mais baixas, ela acontece em todas as classes sociais, e muitas vezes a gente vê mulheres
com curso superior, que se casaram, deixaram de trabalhar e não conseguem, se sentem inferior também porque não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Então, ela se sente também oprimida e desanimada com esse tipo de violência. Muitas vezes ela se sente culpada pelas discussões, porque se ela não tivesse falado tal coisa, se ela tudo ela sente como uma provocação dela. E os homens, eles nessas relações, eles dizem, né, se ela não tivesse feito tal coisa, ele não tinha tido aquele comportamento. Então, por exemplo, numa discussão onde ele sai de casa e volta no dia seguinte, ele diz assim: se tu não tivesse brigado comigo, eu tinha ficado em casa. Essas mulheres também costumam esconder dos amigos certos comportamentos dos parceiros, até porque esses amigos fazem apontamentos da forma como ele fala com ela, da forma do que ele permite ela fazer. Então, tem muitos homens que proíbem essas mulheres, inclusive, de ir na academia, porque ela estaria lá para se mostrar. Então, ela acaba diminuindo o círculo social dela, né, parando de socializar com familiares e amigos e escondendo esses comportamentos. Geralmente, os homens abusadores eles não gostam de pessoas próximas que alertem. Por exemplo, muitas vezes ele tem implicância com a mãe dela, porque a mãe dela vai dizer assim: não, mas tu vai deixar de ir num lugar que tu gosta, fazer uma atividade que tu gosta por causa do teu marido. Então ela começa a esconder isso para não receber as críticas constantes, nem dele, né? E a gente tem, daí, partindo, hoje eu estava revisando os casos, né? Dando um exemplo de um caso público, da Ana Hickman, onde o próprio marido dizia assim: não, porque tu tá gorda, tu tem que fazer uma plástica, tu não pode engravidar, quem é que vai querer ver a Ana Hickman velha? Então, isso também é comum, essas críticas constantes. E o que isso gera nas mulheres inicialmente? Eu digo que esses são sintomas iniciais. Então, elas vão ter crises de choro, angústias, pesadelos, insônia, irritabilidade, distúrbio alimentar, ou então ela come muito, ou ela não come nada, ela tem dor crônica, ela nem sabe explicar direito no que é, onde é, dor de cabeça. Depois de separada, essas mulheres ficam com medo de iniciar novos relacionamentos, elas ficam hipervigilantes, né? Então, tudo elas acham que é um risco, elas têm perda de memória e concentração significativa, algumas começam a fazer uso de álcool e cigarro exageradamente, reduzem a capacidade laboral, então elas começam a faltar do trabalho exatamente por não dormir, não ter mais a concentração, e elas passam a se isolar. Isso a gente chama de dano emocional. Existe um roteiro de entrevista investigativa de violência psicológica pelo Ministério Público do Distrito Federal, onde tem esses sintomas. Quando a mulher preenche, ele tem, então, as condutas, e ele dá exemplo de cada uma dessas condutas, e ele também tem o quadrinho dos sintomas, onde ela pode assinalar. É uma ação incondicionada, tá? Então, toda mulher que for numa delegacia, independente dela querer retirar a ocorrência, se o Ministério Público entender que houve uma violência psicológica, o Ministério Público pode fazer essa denúncia. Então, eu costumo dizer que essa é uma violência que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, inclusive nos ambientes de trabalho, né, às vezes o chefe grita com o funcionário, ele ridiculariza o trabalho que ele trouxe, e né, essa mulher tem uma crise de choro, ela não consegue dormir, pode ser entendido como uma violência psicológica, o dano emocional. Nesses casos, vocês viram desde a aula passada, eu gosto de dar bastante exemplos, porque eu acho que com os exemplos a gente acaba entendendo na prática. Eu tive um caso que daí de uma violência psicológica que não foi no contexto íntimo de afeto, que foi uma violência online, inclusive uma delegada de polícia que deu uma entrevista, né, uma delegada de combate à intolerância, vestida, fardada, armada, né, dando uma entrevista como delegada de polícia civil, e foi lá um homem e comentou essa o Estado gastando altos salários com essa gatinha movimentando a máquina pública só porque alguém mandou uma pessoa voltar para o seu país.
Só que daí parece uma besteira. Depois dele, várias outras, daí teve vários comentários, foram mais de 120 comentários questionando. A polícia não tem mais o que fazer, não tem roubo, não tem homicídio, não tem nada nessa cidade para ficarem se preocupando com essa besteira. E vários comentários gatinhos. Depois disso, então, o caso em questão que ela deu entrevista, a pessoa, né, que era um imigrante, ele se sentiu atingido, ele falou na delegacia e disse, olha, delegada, eu quero retirar a queixa, porque se a senhora que é uma delegada está sofrendo esse tipo de violência, tu imagina eu. Então, eu não quero, eu estou me sentindo envergonhado por fazer a senhora passar essa vergonha. E ela disse: não, a gente vai continuar, isso é comum. E depois disso também, quando ela chegava no ambiente de trabalho, existiam piadas, né? Essas piadas sexistas que a gente falou. Olha, a delegada gatinha tá chegando. Né? Daí o superior hierárquico dela disse assim: não, mas tu achou isso ruim, tá reclamando ainda que ele te chamou de gatinha. Já pensou se ele te chamasse de bagulho? Então, são essas questões, então, que a violência psicológica se dirige. Ela pode se tornar uma violência fora da relação íntima, uma violência online, que muitas vezes pode ir para a Justiça Federal, né? Se tiver essa questão de divisas, se essa violência começou no exterior, enfim, e ela se torna um comportamento, a violência online, ela é um comportamento de grupo, a partir do momento que uma pessoa comenta, várias outras pessoas também, né, fazem os mesmos comentários, e essa delegada começou, ela sentiu por 2 semanas essa questão dos pesadelos, irritabilidade, e a mulher, né, ela disse assim, não, eu não posso denunciar isso, eu não posso, né, falar sobre isso, porque vão achar que eu sou frágil. Então também tem esse preconceito das mulheres de denunciar uma violência psicológica e se sentir fragilizadas, principalmente as mulheres, né, em posições de destaque. E lembro também, né, o discurso recente que a ministra Carmen Lúcia fez, falando que as mulheres elas foram silenciadas ao longo da história. Então, quando a gente fala de silenciamento, a gente está falando em violência psicológica. E se por algum motivo essa mulher deixou de dormir, perdeu o desempenho no trabalho, a gente está falando de violência psicológica. Então, eu costumo falar sempre que eu tenho oportunidade para que a gente possa ter cuidado. Hoje, na Justiça Estadual, existe a tendência a uma única conduta não ser. Então, o Ministério Público não oferece denúncia em uma única conduta, né? Os juízes estão pedindo que seja comprovado esse dano emocional, embora a lei não peça que seja comprovado, não diga que seja comprovado por psicólogos, enfim, mas como é uma lei nova, ainda tem uma tendência a olhar para a violência psicológica só dentro do contexto íntimo de afeto. Mas a gente tem que analisar que a lei ela não fala sobre o contexto íntimo de afeto, ela fala numa violência contra a mulher. Então, eu acho que em todos os ambientes, principalmente os homens, têm que cuidar da forma que eles falam para que não gere um dano emocional e não tenha um processo, às vezes, né, indesejado, às vezes por má interpretação. A maioria dos casos não é uma má interpretação, mas eu acho que essa educação do que a gente não pode fazer, que é um crime, que é de 6 meses a 2 anos, que fica registrado, eu acho que isso é importante quando a gente está falando de violência psicológica. Dentro da violência psicológica, a gente fala também da questão do ciclo da violência, daí falando da violência psicológica na relação íntima de afeto, da violência psicológica perpetrada pelo parceiro íntimo. Então a gente fala, e isso já foi até questão do Enem, né? Hoje não se fala nem em ciclo de violência, se fala em espiral de violência, porque esse ciclo que eu vou apresentar para vocês, ele acaba acontecendo num intervalo de tempo, no começo maior, e depois ele vai diminuindo, e ele também vai escalonando. Por isso, o nome que se dá atualmente é espiral da violência. Mas dentro do ciclo da violência, a gente diz que existem 3 fases.
Então, a primeira fase é uma fase de tensão, onde essa mulher é humilhada, ofendida, provocada por um homem. Daí, e nesse, enquanto está no período de tensão, a mulher se sente responsável e ela vai justificar o comportamento desse homem. Da tensão, vai para a explosão, que é quando ele empurra, ele dá um tapa, ele força o sexo, ele dá um soco, né? Então, nesse momento, a vítima vai se sentir fragilizada e sem controle da situação. E a fase seguinte, né, do ciclo da violência é a lua de mel, quando o homem ele se arrepende, ele diz que não fez porque ele quis, ou porque ele estava bêbado, ou porque ela provocou, então ele vai fazer, vai ter as juras de amor, os presentes, as promessas, os pedidos de desculpa. E nessa fase do ciclo, a mulher vai acreditar na mudança do homem e que a violência não vai se repetir. Então, ela vai perdoar ele, eles passam um período de lua de mel e logo esse ciclo recomeça. Ah, dentro das violências psicológicas, a gente também tem um ciclo da violência que eu encontrei ali numa página no Instagram, que é o ciclo do amor tóxico. Então, assim, ah, ele fala com a mulher, ilude a mulher, usa ela, enjoa, descarta, depois ele bloqueia, ele troca ela, ele sente saudade, desbloqueia, fala novamente, e esse ciclo vai indo. Então, o ciclo, ele se mantém por dois sentimentos que a mulher tem. Um é a culpa e outro é a vergonha. Então, ela se sente culpada, frustrada, decepcionada por estar naquela situação. Ela se sente culpada pelas falas do agressor. Ah, muitas vezes ela se sente culpada de fazer a denúncia, de denunciar o pai dos próprios filhos. Ela sente também que a responsabilidade do relacionamento, da manutenção é da mulher, e daí a gente está falando de estereótipos de gênero, a gente está falando de cultura, né? Que a mulher deve ceder ao homem, que para ser uma boa mulher, então ela não deve provocar o homem, ela deve ser, né? Do lar, ela deve ser calma, né? A mulher, eu tive também um caso, daí falando das questões dos tipos de violência psicológica e das formas que eles utilizam, onde ele mandava mensagens da Bíblia, que a mulher que edifica é a mulher submissa. Então, e aquilo gerava uma culpa nessa mulher. E a gente está falando de um casal de um poder aquisitivo, era um médico e uma advogada. E ela diz assim: eu sou católica, eu sou temente a Deus, mas eu não acredito que eu tenho que me submeter a ele. E ele chegava em casa e ele dizia para ela: tu não pode olhar nos meus olhos, porque tu tem que baixar a cabeça, porque uma boa mulher, ela baixa a cabeça e ela entende que o seu marido é que sabe a melhor escolha para ela. E ele mandava vários Mateus, usava tipo, versículos do Antigo Testamento para justificar isso. E o outro sentimento é a vergonha. Então, essa mulher vai se sentir mal por algo que ela fez para provocar ele, que ela acha que ela que está provocando ele, ou algo que ela deixou de fazer. Também, pela vergonha, ela vai ser impedida de buscar ajuda, mesmo nos casos que ela tem medo, né? Ela tem vergonha de provocar dano a si e ao ofensor devido à exposição. Então, ele é uma pessoa que todo mundo, por exemplo, no caso, um médico, ele é uma pessoa respeitada na profissão dele, ele tem muitos pacientes. Como que eu vou fazer uma denúncia contra ele? Eu vou prejudicar ele. E vão também perguntar assim, né, no exemplo que eu dei para vocês, ah, tipo, como que uma advogada vai se submeter a isso? Nossa, eu vou para a justiça, eu vou falar, eu vou fazer uma denúncia com todos os meus colegas sabendo. Então, isso também é algo que mantém a mulher nesse ciclo da violência. E daí trazendo para estratégias diretas na relação íntima de afeto, do abuso psicológico. Então, esse abuso se divide em estratégias diretas, direcionado, então, ao emocional dessa mulher. Então, ela vai atingir desde do emocional, do cognitivo e as estratégias indiretas, que ela vai ser dirigida para o contexto. Isso é uma escala, tá? Eu retirei algumas.
alguns exemplos para vocês para dar dentro de uma escala. Ela já está validada no Brasil, a gente chama de escala de abuso psicológico por parceiro íntimo. Ela pode ser utilizada tanto por psicólogos quanto por qualquer profissional da rede. Então, a gente divide assim em três grandes categorias: a imposição do seu próprio pensamento, que é quando o ofensor interpreta o que aconteceu à sua maneira, quando ele insiste que o relacionamento deve estar, que o relacionamento do casal deve estar acima de qualquer dor e desconforto individual, e quando ele não tolera que a vítima discorde dele. Então ele está sempre se impondo, né? Ela diz assim: não, não foi isso, tu me disse tal coisa. Ele vai dizer: não, tu tá entendendo errado. A imposição de um papel subserviente. Então o ofensor trata essa parceira como uma serva. Ela tem que estar com o almoço pronto. O caso que eu falei para vocês ali, que ela não podia olhar para os olhos dele, que ele queria que ela lavasse os pés dele quando ele chegava em casa. E é importante ressaltar que mulheres morrem por causa da imposição de um papel de subserviente. Então, acho que teve uma notícia recente aqui no interior do Rio Grande do Sul de uma trabalhadora rural que ela acabou sendo vítima de feminicídio porque a comida não estava boa, porque o homem chegou em casa e ela não fez a comida do jeito que ele gosta. Então, por mais que possa parecer de menor ofensivo, o menor poder ofensivo, mulheres morrem exatamente por causa disso. E o abuso emocional que a gente falou antes, então denegrir as iniciativas dela, tratar ela com desprezo, criticar o papel de mãe e esposa, né? Então que ela não consegue controlar os filhos, que ela não dá uma boa educação. Esse homem é afetuoso com essa mulher quando é do seu interesse, isso principalmente nos casos onde ocorre também violência patrimonial, né? Então, tem muitos casos onde as mulheres dão procurações para esses homens e elas narram, então, porque a gente foi viajar, porque ele me levou para jantar, porque eu assinei e não li, enfim. Ou quando ele sai, vai para algum lugar, enfim, né? Ele fala do trabalho da parceira de forma ofensiva, ele dá vários avisos para a parceira se comportar da forma que ele quer, ele se incomoda quando ela expressa sentimentos, então ele se incomoda quando ela chora, quando ela diz que está incomodada, né, que ela gostaria que ele ficasse mais em casa, e ele culpa a parceira pelos atos pelos quais ela não é responsável. E as estratégias indiretas, essas que são relacionadas ao contexto da vítima, então, as diretas são para o aspecto emocional e as indiretas é para o contexto ao redor. Então, ele vai controlar a vida pessoal, então, ele vai controlar tudo o que ela faz. Por exemplo, ela vai na academia e às vezes ele pede para ela compartilhar a localização. Eu já tive casos, já atendi na delegacia uma mulher que ela estacionou em Porto Alegre, delegacia, do lado de um hospital. Então, ela estacionou o carro dela no hospital e foi na delegacia fazer ocorrência. Ela disse assim: eu não poderia parar aqui na frente da delegacia porque ele me controla pelo GPS, ele sabe tudo que eu faço. E também o controle do dinheiro e restrição ao uso dele por parceiras. E dando um outro exemplo de um caso que eu periciei, que ela era uma professora universitária e que ela nunca soube quanto ela ganhava, porque o marido ele fazia essa transferência direta para a conta dele, ele controlava os cartões dela, ele pagava as contas, então ele dizia assim: ai, tu não é boa com isso, então deixa que eu faço tudo. E no momento que eles se separaram, ela não conseguia fazer nada, né? Porque ela era totalmente dependente dele e ela recebeu uma herança, ela nunca soube do que, tipo assim, quanto foi gasto. Ele diz assim: não, a gente gastou nas despesas, a gente gastou nas dívidas e o que ela daí foi na justiça pleitear depois. E assim, depois que ela separou, porque ela começou a conversar com outras pessoas e essas pessoas, as colegas delas, começaram a falar: não, isso que tu sofreu era violência, uma violência patrimonial, tu nunca recebeu o teu salário, né? Inclusive, tudo era na conta dele, tudo ela pedia. A gente também fala, daí falando de controle
de vida pessoal, que não foi numa relação íntima de afeto, mas numa relação familiar, de um caso que a gente viu agora da Larissa Manoela, também onde ela pedia para os pais até para comprar um milho, ela tinha que mandar uma mensagem e um Pix era enviado, mas ela não sabia o total que ela tinha. E a gente tem a questão do isolamento também, né? Como uma segunda categoria, onde ele impede essa mulher de sair de casa livremente, impede ela de se relacionar com outras pessoas, impede dela realizar atividades que ela gosta e também tenta manter essa parceira longe da família. E depois o controle e manipulação de informações, que é esconder informações importantes, desde informações do patrimônio, atendi casos onde ele escondeu que ele era portador do vírus HIV, né? E ela descobriu muitos anos depois, quando ela começou a adoecer, então ela é uma vítima de. Acho que ela tinha 69 anos quando ela foi na delegacia e por incentivo da filha, ela teve a coragem de denunciar ele, mas ela denunciou a violência moral, a violência física, a violência patrimonial. E depois a gente, né, conversando com ela, e eu digo assim: quando a gente faz escuta de vítima de violência, nunca é só uma violência. Né? Então, essa questão da pericritação à vida, a gente vai descobrindo outros crimes, dele ter colocado a vida dela em risco, sabendo, e ele já fazia o tratamento de HIV e comunicou ela muitos anos depois. E a gente vai também para a questão da violência moral contra a mulher. Então, está no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, né, que vai desde a calúnia, a invenção de um fato mentiroso e falso, sendo este um crime, né, que vão de acusações onde elas roubaram dinheiro, ou a própria, hoje a gente tem a alienação parental, onde eles vão e acusam as mães de alienação parental, e às vezes é uma calúnia. A questão da difamação, vocês viram, para vocês, eu acho que né, isso é bem especificado, mas que nem eu que sou da psicologia e outras pessoas que são de outras áreas, a gente tem essa dificuldade de entender a diferença da injúria, da difamação e da calúnia. Todo crime contra a mulher, quando uma mulher vai numa delegacia, ele vem acompanhado de injúria, que é o puta, vagabunda, a, a difamação, quando ele leva isso, né, para as pessoas próximas, quando ela inicia um novo relacionamento e ele procura, né, um novo namorado dela, ou ele procura os familiares dela depois que terminou o relacionamento para falar, atribuir fatos negativos a ela. Então, as condutas vão desde acusar injustamente de traição, expor a vida íntima ou nudes, que também vai estar essa ameaça, né? Que também vai estar num crime específico, né? Na pornografia de vingança, rebaixar e xingar a mulher, manchar a reputação dela. Daí, mais um exemplo de homens que eles vão até o local de trabalho para falar mal dessa mulher e para que ela seja demitida e assim ela retorne para ele, porque ela não tem condições de se manter. Então, eles fazem críticas mentirosas, eles desvalorizam elas pela vestimenta. Então, ai, anda aqui nem uma vagabunda com essa sainha. Ah, tem essa questão de criticar a aparência e as acusações de crime. O que a gente percebe quando as mulheres sofrem essas agressões morais constantemente? Então, elas ficam com autoestima baixa, ficam inseguras, têm medo de socializar ou da vergonha, porque como ele xinga elas em público, então ou ele xingou e as vizinhas, ela não quer mais nem sair de casa, porque todo mundo, né, vai ter ouvido aqueles xingamentos, ela começa a duvidar da capacidade intelectual dela, sente-se inferior, sente-se oprimida, tem a perda de ânimo, se sente culpada, se isola. E daí vocês veem assim, mas esses sinais tu acabou de falar na violência psicológica. Pois é. Daí, para ver como são duas violências que elas estão juntas e que elas têm sinais muito parecidos. E daí, se na violência psicológica a mulher tinha o dano emocional, na
violência moral, quando vem violência psicológica e moral, já começa a ter alguns impactos que começam a aparecer. Então, uma depressão, uma crise de ansiedade, às vezes ela começa a ficar com pânico, né? Ela faz o abuso de substâncias, muitas mulheres narram a questão, inclusive, do uso de drogas, né? E uso de remédios, os distúrbios alimentares, as alergias, problemas cardíacos e hipertensão. Então, a gente tem ali nos tipos de violência moral e número de vítimas de mulheres, a gente tem uma estatística. Então, 80 da violência moral, 82% dos casos são de injúrias, 11% de difamação e 5% de calúnia. Daí a gente vai para a violência patrimonial, que essa é mais difícil, né, de tipificar, mas ela também aparece de diversas formas, que é uma forma de controle e é o que faz as mulheres voltarem para as relações violentas. Então, desde a retenção, subtração, destruição de objetos. Então, às vezes ele vai destruir o objeto que ela mais gostava, uma coisa que identifique ela, por exemplo, um material de trabalho. Eu já atendi manicure, onde ele destruiu toda a caixinha dela e ela disse, eu levei muitos anos para conseguir montar tudo aquilo e ele destruiu tudo. A questão dos documentos pessoais, bens, porque se ela tiver os documentos, a questão dos documentos pessoais, então de esconder identidade, passaporte, porque se ela tiver os documentos, ela pode fugir. Então, muitas vezes eles escondem os documentos, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, inclusive os destinados às necessidades da vítima. Então, quais são as condutas? Desde negar o dinheiro para as necessidades básicas, comprar bens usando o nome dela, com ou sem o consentimento. Então, muitas vítimas dizem, mas como que eu vou denunciar isso? Porque se ele comprou com o meu cartão, ou eu fui até a loja com ele, eu fiz a compra, né? Uma vez a gente atendeu um caso onde ele comprou um carro, eu assinei todos os documentos, mas ele prometeu que ia me pagar. Então, são essas condutas. Ameaçar, cortar recursos, então muitas vezes eles ameaçam principalmente com a pensão. Então, assim, se tu fizer tal coisa, se tu continuar respondendo, se tu não me obedecer, não venho no final do mês, não vou dar pensão, porque muitas mulheres ainda não têm o costume de judicializar essas questões de pensão alimentícia. A troca de senhas de banco sem avisar, esconder os documentos, então desqualificar a contribuição da vítima na construção do patrimônio. Então, os homens dizem assim: eu trabalhei e tu ficou em casa, então os bens são meus. Ou mesmo numa divisão, num caso que eu periciei, então, os dois eram médicos e ele gastava o salário dele para comprar os bens, por exemplo, para pagar a prestação da casa, do carro, os bens mais altos. E ela pegava todo o dinheiro que ela ganhava, né? E na época não tinha Pix, nem cartão. Era dinheiro, né? Os médicos recebiam bastante a consulta em dinheiro e colocava na caixinha na sala. E do dinheiro dela eles gastavam as roupas, os alimentos, a conta do dia a dia da casa. Na hora de separar, o homem disse para ela: não, mas os bens são meus, porque olha só, saiu tudo da minha conta. E ele apresentou os status na justiça que realmente saíram da conta dele. Ah, ainda como violência patrimonial, cancelamento de plano de saúde como uma forma de punir ou constranger. Às vezes eles não cancelam, mas eles atrasam, então nem a mulher e nem o filho conseguem usar o plano de saúde. Essa é uma das violências que provoca o maior abalo emocional, porque essa mulher não sabe como ela vai pagar as contas, muitas vezes no mês seguinte. Ou ela não sabe ali que tem, né, uma parte também ali de violação de domicílio que entra na violência patrimonial, então assim, que ele destrói algo, tipo a entrada da casa, o portão, então começa a gerar um medo muito grande. E eu quero trazer para vocês também um exemplo que aconteceu ontem, que uma advogada me ligou, ela disse assim: Karen, o que que eu faço? Porque aconteceu um caso seguinte, a vítima ela ia se separar,
ela até comunicou com o colega dela, e ela sumiu, e ela não apareceu mais no local de trabalho. Ele achou, ela tá ajeitando a vida para se separar, e ela não respondia nem mensagem de celular. Só que ontem ele descobriu que o marido internou ela numa clínica psiquiátrica, né? E ela tá lá, já faz, a clínica se recusou a dar qualquer informação. Então, isso também, né? Então, a gente está falando de mais de uma violência. Ela disse que houve, então, quando a vítima disse que ia se separar, ela percebeu um desvio de uma quantidade significativa, né? Uma quantidade de milhões, de uma conta, e daí ela disse, não, agora eu vou me separar, e logo em seguida, né, ela comunicou as pessoas que trabalhavam com ela, e ela foi internada numa clínica psiquiátrica. Então, o que a gente orienta é registre a ocorrência, né? Então, vai entrar, ela ia em algum psicólogo, psiquiatra, que fazia esse atendimento para ela, porque o médico, às vezes, que internou ela, ele internou baseado no discurso do marido, mas ela fica lá em observação. Então, tem que, sem via judicial, tu não consegue conversar com a clínica, porque ele é o responsável, ele foi lá e assinou, né, a baixa dela, o responsável por ela. Mas vamos lá para os sinais. O que quando, né, ocorre essa violência patrimonial? A mulher fica insegura, ela tem ataques de ansiedade e de pânico, muitas vezes ela deixa de trabalhar, né, ou porque tem medo, ou porque ele destruiu algum bem dela, ou porque né, porque ela tem medo de encontrar ele, dele destruir, né, o local de trabalho dela, a dependência financeira forçada, né, e essa questão da permissão de usar documentos, sumiço de documentos, essa mulher acaba se isolando, né, porque se ela não tem dinheiro para sair, ela não tem nem, muitas vezes, outra coisa que também dentro da violência patrimonial é que ele corta o acesso dela, inclusive o sinal de internet, para ela não pedir ajuda. E o que isso vai impactar? Desde a baixa autoestima, desconfiança, essa questão que a gente falou da hipervigilância, os ataques de pânico, de cada vez que ela sai na rua, começa a palpitar o coração dela, começa a suar a mão, ela acha que vai morrer, o estresse pós-traumático, depressão e o pensamento suicida. Então, se nas outras violências era sutil, aqui ela começa: se eu não tenho como sobreviver, eu vou me matar. E muitas vezes, além de pensar em se matar, ela pensa em matar os filhos, porque ela diz: como é que eu vou deixar os meus filhos com ele? E essas mulheres que sofrem, principalmente da dependência patrimonial, muitas vezes elas não têm acesso às informações, que existe uma rede, que ela pode buscar, então, auxílio dos programas governamentais. E a gente também tem, no outro extremo, a mulher de alto poder aquisitivo, mas que está afastada do mercado de trabalho, que ela não conseguiria viver sem ele. Então, ela não entra em nenhuma política pública, porque muitas vezes ela tem bens com ele, por exemplo. Eles têm um apartamento, então ela não pode acessar uma defensoria pública, porque ela tem bens. Então, essa mulher, ela também fica, às vezes, à deriva das políticas, porque ela não tem dinheiro líquido, né, para arcar com os custos, para sair de casa, mas, ao mesmo tempo, ela tem bens com ele que impede ela de entrar em qualquer política pública. Daí a gente vai para a violência sexual, então, do estupro e até o estupro de vulnerável. Então, o estupro não é só conjunção carnal, aqui eu vou falar aqui da questão do estupro de vulnerável. Dentro, então, do estupro de conjunção carnal, a gente tem dois casos, tá? O estupro por desconhecido e o estupro por conhecido. No estupro de desconhecido, essa mulher, ela acessa muito facilmente todas as políticas públicas, tá? Ela chega numa delegacia, ela é atendida imediatamente, ela vai para o DML, ela não é julgada, né? Porque nesses casos, geralmente, e eles são uma pequena parcela, tá? De todos os casos de estupro, os casos de estupro de desconhecido, se eu não me engano, ele está entre 12% e 15%. Ele é uma parcela muito pequena, né? Mas essa mulher, ela recebe, então,
ela adentra nas políticas públicas e todo o auxílio. Já a mulher que sofre o estupro de conhecido, seja amigo, seja colega de trabalho, ou até o estupro marital no âmbito do casamento, ela é questionada. Mas foi um estupro mesmo? Será que tu não facilitou? Será que ele não entendeu porque tu disse que não queria? Hoje a gente tem diversas políticas do não é não, né? De poder educar dos limites. A gente também tem, dentro do estupro de vulnerável, né, que a pessoa está impossibilitada de se defender, desde o do estupro das vítimas crianças e adolescentes, né, que elas são protegidas pelo ECA, então qualquer ato libidinoso é considerado estupro de vulnerável, até os casos de Boa Noite Cinderela, né, que eles são muito comuns e a gente percebe nesses casos também que é uma falha, né? Porque a mulher, quando chega para registrar o estupro, ela já está em dúvida, porque ela diz: não, mas eu bebi. E quando a gente está fazendo a entrevista com ela em delegacia de polícia, ou mesmo quem faz a entrevista em hospital, a primeira entrevista com ela se questiona muito: não, mas eu bebi, mas não era para tanto. E daí, quando a gente começa, qual a quantidade que tu bebeu? Tu se alimentou. Quando a gente começa a fazer uma retrospectiva com essa mulher, ela começa a se dar conta que talvez possa ter tido alguma bebida, alguma substância, né, na bebida dela. O estupro de vulnerável também tem um número bem significativo que acontece em festas, né, que acontece por Uber. Não, Uber, não só a empresa Uber, mas transporte, né, onde elas adentram no carro, desmaiam, e existe toda então essa barreira. Eu não sei quem é, eu não sei. O Uber ele ainda tem, né, a localização. Quando ela vai fazer uma denúncia, consegue se achar o motorista. Mas eu atendi vários casos onde eles param nos finais das festas e eles dizem para ela: não, não, eu nem vou ligar aqui pelo Uber, eu te pego sem tu cancela a tua corrida e eu te levo. E porque vai sair mais barato para ti, eles falam alguma coisa e elas acabam fazendo isso. Então também tem toda essa questão que a gente também não é educada para observar sinais e as pessoas, e a gente teve também, acho que foi o caso de Minas, onde a menina foi deixada na porta de casa, passou um outro rapaz, né, um outro agressor, estuprou ela, levou ela né, para um campo, trouxe de volta, largou na rua e a menina não lembrava de como tinha acontecido. Então, esses casos são muito importantes para a gente também pensar eles a partir da perspectiva de gênero. Dentro, né, da Justiça Federal, a gente tem os casos de estupro que ocorrem fora do país. Então, essa mulher ela está muito mais vulnerável, porque ela desconhece a legislação local, muitas vezes ela não pensa em ir até a embaixada buscar ajuda, ela não tem dados dessas pessoas, né? Então, da pessoa que violentou ela, e toda demora, no caso de estupro, se perde a prova. E quem lida na justiça sabe que são casos difíceis, são casos ainda que as provas periciais, então o exame de conjunção carnal é muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul existe então a perícia psíquica. Cada mulher vítima de violência sexual, ela é encaminhada para a perícia de conjunção carnal e para a perícia psíquica, que é para poder avaliar o discurso dela. Essa perícia é gravada, tá? Seria uma forma de não revitimizar a mulher no sistema judicial. É semelhante ao depoimento especial infantil. Entretanto, né, tem toda uma política para não revitimizar a mulher, mas essa mulher acaba sendo ouvida novamente. A gente tem nos casos de estupro também a questão da memória. Então, a mulher vai, porque existe então a política pública nacional, então a partir do momento que ela diz que é vítima de estupro, ela já passa a ser atendida por ginecologista, psicólogo, assistente social, então ela entra na política pública, só que
o tratamento que ela vai fazer vai interferir na memória dela. E ela precisa esquecer. Muitas vezes essas mulheres têm a memória, a gente chama de amnésia traumática, então ela esquece detalhes importantes, e se ela esquecer desses detalhes, não tem investigação. Então, na dúvida, né, o benefício é para o réu. Então, também esses casos, ah, quando eles chegam na justiça, eles chegam faltando várias provas, onde o juiz tem poucos elementos, então, para julgar. E a gente tem uma estatística bem significativa. No Brasil, a gente tem um estupro a cada 8 minutos. Então, durante a nossa aula, muitas mulheres vão ser estupradas, né? Então, 73,7% das vítimas eram vulneráveis. 86,9% mulheres, 60% eram crianças, tinham até 13 anos. Em 85% dos casos, o autor é conhecido da vítima. Então, vocês percebem como essas vítimas estão vulneráveis, como muitas vezes elas acabam encontrando novamente esses agressores. Quando a gente fala de estupro de crianças, jovens ou estupro intrafamiliar, do tabu, então da pressão, tu vai denunciar essa pessoa que a gente conhece, tu vai colocar ele na cadeia. Então existe também as coações devido à denúncia do estupro. E a gente percebe vários sinais, desde a mudança. Então é muito difícil a mulher relatar o estupro porque ela sente vergonha. Qual é a primeira coisa que a mulher faz? Ela chega em casa depois de um estupro, ela vai tomar banho, ela vai tentar apagar toda a prova possível, mas vão se observar. Então, essa mudança de comportamento, um silêncio, uma mudança súbita de hábitos. Então, muitas mulheres, inclusive, elas mudam a vestimenta, elas começam a querer apagar os seios, então elas amarram, elas cortam o cabelo curto, elas começam a se masculinizar, elas começam a ter doenças de fundo emocional, então muitas alergias de pele, muito doenças secundárias a isso, né? Ansiedade, depressão, medo, pânico, esse transtorno alimentar que eu falei, ou ela come muito para engordar, para não se tornar atrativa, ou ela não come nada para ficar com o corpo de criança, perder os atributos femininos, ela tem uma queda ou no desempenho escolar, acadêmico e trabalho, ela começa a ficar com baixa autoestima, insegura, ela tem vergonha ou nojo do próprio corpo ou de relação sexual, ou ela pode ter também o comportamento contrário, a compulsão sexual ou masturbação excessiva, que também é visto em crianças bastante isso, e o vaginismo. Como a gente pode fazer prova nesses casos? Também buscar os meios de prova, então, se era adolescente, criança, os relatórios da escola, os relatórios do trabalho. Então, existem muitos tabus, inclusive da pessoa perguntar. Atendi um caso onde a psiquiatra, então, ela sofre um abuso sexual, ela não consegue falar, dela vai falar, dela para, né? Ela fazia atendimento com uma psicóloga, ela para o atendimento, dela começa a fazer com outra, vai em vários ginecologistas e ela não fala. E ela vai, daí acho que uns 4, 5 meses depois, ela fala para uma psiquiatra que começa a sinalizar para ela a questão do abuso sexual. E dali ela leva mais uns 4 meses até conseguir fazer a denúncia, porque ela começa a ser fortalecida, perceber. No começo, ela começou a ter cistite de repetição, endometriose, começou a ter várias doenças ginecológicas. E ela foi encaminhada, então, para uma fisioterapeuta pélvica. Quando ela chega para mim para fazer uma perícia, daí eu perguntei, tu foi numa fisioterapeuta normal, numa fisioterapeuta pélvica, e daí eu elaboro quesitos para fisioterapeuta pélvica, e daí ela me diz, não, ela teve então, uma imobilidade pélvica, quando a gente sabe que é vítima de estupro, porque ela passa a não mexer mais os músculos. Então, tinha uma série de sintomas que a fisioterapeuta pélvica percebeu, mas essa mulher tinha recurso para acionar uma rede especializada, para ser indicada, e a gente entende que várias mulheres não têm todos esses recursos. Daí, dentro da violência sexual, eu quis trazer o assédio sexual. Por quê? Porque eu vi nas decisões com perspectiva de gênero da Justiça Federal que tem vários casos na justiça de vocês de
Não sei por que tem aqui dual. Casos com perspectiva de gênero de assédio sexual na Justiça Federal. Então, a gente percebe a vítima sente as mesmas dificuldades que a gente falou ali das vítimas de estupro, tá? Porque não importa se consumou o ato em si, como ela se sente invadida. Então, ela foi invadida. Então, com a questão do assédio sexual, tem a questão da hierarquia, né? Então, que muitas vezes aquela vítima precisa daquele trabalho, então ela não pode denunciar o chefe dela. Ah, e existe uma chantagem. O assédio sexual, muitas vezes ele vem acompanhado do assédio moral, então quando a mulher não... ah, quando a mulher ela não cede, né, aos favores sexuais, ela começa a sofrer o assédio moral no trabalho, e a gente vê assim, é muito parecido o discurso do ofensor, e eu trouxe de um caso que é público, tá? Que eu quis trazer essa diferenciação para vocês. Um caso que é público, o que, que o ofensor diz? Ele diz que ele pode ter se passado do ponto, mas não, ele não vê aquilo como um assédio, ele vê aquilo como uma conquista. Ele é insistente, né? E ela nunca disse não, né? Ela nunca foi categórica de dizer não, não quero, porque ali fica dado a entender. E já a vítima, ela se questiona, tá, mas precisa de um manual de instrução para ele entender que eu não queria, que eu estava se sentindo constrangida. Eu tentava brincar porque ele era meu chefe, então ele dizia, tá gata, e eu respondia, Deus te pague. É porque você não viu o buço, sai tudo no banho, a maquiagem sai. Obrigado pelo elogio, mas é um amigão. Então as mulheres, elas vão tentando cortar sutilmente. E os homens não entendem que esse sutilmente é um não, ou eles não querem entender, mas isso não deixa de ser um assédio sexual. E vocês veem como esses casos eles vão se arrastando na justiça porque são anos intermináveis, né? Então não existe hoje claro sobre qual é o limite. E daí tem também o próprio depoimento da Dani Calabresa dizendo que ela sabia que, que ela não saiu no começo, sabendo que ia custar a carreira dela. Então, muitas mulheres levam tanto tempo para chegar a um determinado nível de carreira que elas pensam duas vezes, né? Tipo assim, o que que eu faço? Mas quando elas não cedem, vem um assédio moral. Então elas começam a perceber que ela diz estava insustentável trabalhar em um ambiente que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites, que eu não era liberada para as coisas, que eu estava trabalhando com tremedeira, que ele se aproveitava das brincadeiras para brincar ereto, que ele pega de verdade, que ele tenta enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. Então, para o ofensor é uma brincadeira, só que a vítima estava adoecendo, não era brincadeira, ela já tinha dito não de todas as formas. E quando vocês lerem processos de assédio sexual, vocês vão ver que é uma constante, o homem sempre alega a mesma coisa, só que a mulher está sempre adoecendo. E aqui a gente tem um dado também, aqui da Tink Olga, que em uma a cada 6 mulheres pediu demissão após sofrer abuso sexual ou assédio sexual no trabalho. Então a gente percebe que muitas vezes a mulher não denuncia, mas ela abre mão dos seus direitos trabalhistas, ela só não quer mais entrar em contato com aquela situação, ela abre mão da sua carreira. E aqui também, né, do CNJ, essa diferenciação. Então, dos casos de assédio moral, que é uma conduta repetitiva e torna-se uma situação humilhante e constrangedora, né? Desde agredir com gestos de desprezo, tom de voz, né? Desconsiderar os problemas de saúde. Nas questões de assédio sexual também é bem comum, as mulheres apresentam vários, elas começam a faltar e faltar no local de trabalho, elas apresentam vários atestados, cada dia de uma coisa diferente. E os RHs ou as empresas ali que examinam as mulheres, eles pouco perguntam sobre o assédio sexual, pouco hipotetizam isso. Porque às vezes ela não está adoecida, ou ela adoece quando chega no trabalho e dá de cara com o seu assediador.
Do ano passado para cá, a gente tem uma estatística, a gente tem um número muito pequeno de denúncia de assédio sexual no Brasil, foram 6.114, mas de 2022 para 2023 aumentou quase 50%. Então, também isso da importância das campanhas e da gente poder falar e nomear os tipos de violência para essas mulheres. Aqui tem numa cartilha do Ministério Público do Trabalho como provar o assédio sexual. E eu acho importante falar isso para vocês do judiciário. Muitas vezes as vítimas não sabem como provar, mas elas têm as provas. Então, quando o juiz, ali na instrução processual, quando ele vai perguntando para essa mulher, é importante também que se pergunte se ela tem algum bilhete, cartas, como que ele se comunicava com ela, se isso era registrado. Porque muitas vezes ninguém perguntou isso para a vítima. Quando ela tem advogado, ele vai atrás dessas provas, mas quando ela não tem, e muitas vítimas não têm, né? Ou são defensores, ou elas tiveram contato com o advogado pouco tempo antes da audiência. Então, também ter esse cuidado com a vítima, porque quando a gente está fazendo a entrevista, ela está nos fornecendo não só um relato, ela está indicando os outros meios de prova, onde pode ter, né, um relatório do prontuário médico, porque ela contou, né, para o médico assistente ou para o médico do posto de saúde que ela estava sendo assediada. Então, pode ter esse registro em algum lugar, que é uma prova importante para o judiciário. Ah, Aqui, a divulgação de imagens, a gente chama de pornografia de vingança. Não existe, né, a divulgação de imagens na Justiça Federal é para os casos que envolvem pedofilia, envolve criança, não envolve mulher, mas a gente tem também, assim, ó, um número significativo de mulheres que tiveram, né, suas vidas expostas por vingança. E tem essa questão do aumento de pena se tiver numa relação íntima de afeto ou se o ofensor tiver agido com fim de vingança e humilhação. E a gente tem aqui esse quadro, que é de uma organização, de uma ONG de pornografia de vingança, que atende essas vítimas, que vai falar que um em cada 10 ex-parceiros já ameaçou expor, né, fotos e vídeos íntimos dessa pessoa online. Que 60% que fizeram as ameaças seguiram em frente. E que, então, 90% ameaçam, 60% cumprem essas ameaças. Elas podem se dar não só das imagens sexuais, mas também eles divulgam e-mail, endereço, seguro. Então, é uma série de informações que ele tem sobre essa mulher a fim de humilhar ela. Então, 90% das vítimas são mulheres, 93% tem algum problema emocional relacionado a essa prática. Inclusive, a gente tem um alto número de suicídio de mulheres, né, depois de terem sido expostas. E 49% afirmaram que já foram assediadas e perseguidas por pessoas que viram o material delas. Então, depois que essas pessoas veem, então ele publica o material, metade, né, quase metade de outras pessoas procura essas mulheres. Um caso que eu atendi na delegacia que ele expôs no Instagram primeiro a vídeo íntimo dela, daí foi retirado pela política do Instagram. Depois, ele publicou armas e disse que ela fazia parte de uma facção. Então, enquanto ela estava na delegacia, o Dake estava na casa dela, porque ela, né, tinham encontrado aquelas imagens com armas. Além disso, ele publicou o endereço dela, dizendo assim: faço programa de graça. E ela disse assim: tu imagina o constrangimento do meu pai, que o interfone tocava sem parar, dizendo que queria fazer programa comigo. Então, a gente vê assim uma série de atos que eles praticam por vingança, mas que provocam um adoecimento. Então, essa menina chegou numa situação de estresse pós-traumático grave, ela teve um relacionamento com ele de pouquíssimo tempo, acho que foram 9 meses, mas tinha toda essa questão da vingança. E o maior adoecimento não era só ela, era a mãe dela. Então, a mãe dela, ela diz assim, eu não sei mais o que eu faço, eu penso em me matar, e ela sentia muito culpa
pelo estado que a mãe estava de ter colocado toda aquela família na situação. E isso, inclusive, estava provocando atritos entre o pai e a mãe, né? Porque a mãe queria mudar de casa, porque o endereço dele estava em tudo que era lugar, e o pai disse: Não, eu levei anos para construir essa casa, é o meu trabalho, eu não vou sair de nada do que é meu. E a exposição do irmão menor, que as pessoas, né, que iam lá e diziam assim: Olha, eu quero comer a tua irmã. Então, é um crime que provoca um dano bem grande. Já em relação aos homens, ah, tem o crime de extorsão. Então, os homens se matam muito mais dessa extorsão econômica. A mulher é para humilhação, mas o homem é para tirar vantagem econômica, que é o golpe dos nudes. Daí a gente vai ir para a violência institucional, e eu falo bastante, e eu tenho que cuidar do tempo aqui. Então, a gente tem, desde o caso da lei do artigo 344, mas se tornou uma lei a partir do caso da Mariana Ferrer, que é a coação no curso do processo. Então, a partir do momento que a mulher é colocada numa situação constrangedora, humilhante ou vexatória. Então, é proibido se manifestar sobre fatos relativos à vítima que não estejam aos autos e o uso de linguagem, informações ou materiais que sejam ofensivos à dignidade da vítima ou das suas testemunhas. Aqui eu estou falando num ambiente jurídico, mas é importante ressaltar que quem comete violência institucional são profissionais vinculados à instituição, embora a lei tenha falado no curso do processo, não é essa mulher, ela pode sofrer violência institucional tipo no hospital, na UBS, no consultório psicológico, na delegacia, em qualquer serviço que ela tenha ido buscar ajuda. E a gente chama isso, então, de vitimização secundária, que é uma forma de culpabilizar a vítima por agentes do Estado ou sociedade, que é a revitimização. Quando essa mulher vai na delegacia e diz assim, mas tem certeza que tu vai vir aqui com essa sainha, tu facilitou, ou que diz a mulher que vai denunciar, né, o golpe do Tinder, e dele diz assim, mas tu é muito burra, como que tu caiu nesse golpe? Como que tu mandou dinheiro para quem tu não conhecia? Esse cara nunca existiu. Então, isso também é uma violência institucional. E ele vai, então, a violência institucional, além do impacto de diminuir a efetividade da lei, porque essa vítima ela não vai buscar ajuda, se ela já está sendo julgada nesse primeiro contato, ela vai ter também impactos grandes, que é depressão, ansiedade, pânico, insônia, abuso de substâncias, né? O próprio transtorno de identidade, né? Que ela não sabe mais quem é. Então, vai ser um ataque muito grande, porque ela não consegue nem fazer a denúncia. Se a primeira pessoa que ela confiou não foi acolhedora, não acreditou nela, ela não vai seguir. E daí, em relação à violência institucional que ocorre no curso do processo, as expressões. Então, tem que cuidar a forma como a gente se remete à vítima, inclusive como lê o que está escrito, porque às vezes as palavras são literais, mas sempre verificando como que essa mulher está se sentindo em relação a isso. Né, do que ela está ouvindo, muitas não vão conseguir ouvir, elas pedem para sair. Que tipo de outros esclarecimentos podem ser utilizados? Para evitar a violência institucional, também a gente pode pensar da questão do depoimento gravado, né? Porque daí evita que a mulher tenha que falar mais vezes, respeitar o direito, principalmente nos casos de estupro, ou também em todos os casos de violência doméstica, de não depor na frente do agressor. Quando a gente fala ali na coação, muitas vezes as vítimas não vão na delegacia registrar a coação, mas se o juiz pergunta, ou nas perguntas ali na audiência de instrução, se ela foi procurada por alguém, se o ofensor procurou ela, se algum tipo de mensagem, porque às vezes eles não procuram, mas tem uma pessoa próxima que tenta. Então, são formas também de coagir para que a mulher volte atrás nas suas declarações. A gente tem a violência física, e daí a gente pode pensar, né, que
que é o mais comum. A gente vê a violência como só a violência física, que a gente falou de uma série de violências que vem antes da violência física. Então a gente tem a violência física é a que a gente pode ver, né, do artigo 129, lesão à saúde. Mas ela tem desde as violências leves, dos tapas, empurrões, puxões de cabelo, soco, chute e outras violências de gravidade semelhante. Então essas são as violências físicas ah, leves, né, que a gente chama, e depois a gente vai chamar as violências físicas mais graves, que são de fator de risco aumentado para feminicídio, que é o espancamento, enforcamento, agressão com lesão de osso, paulada, facada, outras agressões que provocaram ferimentos. Então, mesmo na delegacia de polícia, quando a mulher tá ali, que tu pode olhar, tu tá olhando o olho roxo, tá olhando o braço machucado, muitas vezes a gente tem que perguntar, porque às vezes tem mais lesões que elas não contam. Sinais, então, o que a gente percebe da violência física? O isolamento social, sumiço repentino, queixas de dores físicas, ela aparece com hematoma e é sempre, né, o que a gente vê, eu caí da escada, eu sou desastrada, essa mulher com uma baixa autoestima, ansiedade, depressão, medo, pânico, sentimento de culpa, e ele vai evoluindo, a gente percebe sinais, os sinais são no comportamento, mas a gente vai evoluir para os impactos das doenças, que são as que a gente está falando até agora, né? Inclusive com a automutilação. E aqui eu queria ressaltar ali os de estupro e de violência física. Muitas mulheres narram que passam a fazer uso de maconha porque elas acabam esquecendo. Então, tu vê, nessas violências mais graves, a mulher tenta apagar a memória recente. Então, ela vai usar o álcool, mas o álcool deixa, né, depressor. Então, elas relatam que é a forma que elas se sentem calmas. E eu fiquei bem impressionada com o número de mulheres que relatam isso já nas delegacias. Aqui a gente vai trazer, então, o feminicídio. Eu vou trabalhar melhor com vocês na próxima aula, que são os fatores de risco para feminicídio, mas eu queria trazer essa pesquisa anterior das lesões e agora esses que eu estou falando para vocês que tá, tipo, as porcentagens do risco de feminicídio. Foi uma pesquisa recente, acho que é de 2022, tá? Do Ministério Público do Distrito Federal, Secretaria da Saúde, Universidade de Brasília. Eu acho que é uma das poucas pesquisas com população brasileira sobre fatores de risco de feminicídio. Então, eles analisaram, eu digo que é a autópsia psicológica dos feminicídios. Eles analisaram, então, o que já tinha de registro no processo dessa mulher, entrevista com familiares, e também, não só de feminicídio, né? Porque aqui também foram os feminicídios tentados, entrevista com a mulher, entrevista com os familiares, relatórios médicos da rede de saúde, e cruzaram esses dados, tá? E o que se descobriu, então? Que 88% dos casos que houve feminicídio às mulheres, então, foram perseguidas, estavam em uma situação de controle e o homem tinha um ciúmes excessivo. 73% teve anterior uma ameaça, uma tentativa de matar ou agressão grave. 64% dos homens já tinham histórico criminal. 61% também tinha, além das lesões graves, as lesões leves. Em 61% dos casos, as mulheres estavam se separando ou tentando se separar. Em 58% dos casos, havia abuso de álcool e drogas por parte do agressor. Então, 55% dos casos, as mulheres foram agredidas na frente de colegas ou desconhecidos, né? Então, que teve a interferência de uma terceira pessoa. Desculpa, foram agredidos também essa pessoa que interferiu para ajudar essa mulher em 55% dos casos. Então, houve interferência de uma pessoa, essa pessoa foi agredida. Em 55% cento dos casos, a agressão foi na frente de testemunhas. Daí a gente tem, né, o descumprimento de medida protetiva. A gente tem dois aqui, assim, que a gente acha que
são os mais graves. Eu quero explicar por quê. A violência na gestação aconteceu em 11% dos casos, tá? O descumprimento de medida protetiva. Só em 11% dos casos, os homens que mataram descumpriram medida protetiva. Por quê? Porque geralmente a medida protetiva ela cumpre o que promete, os homens se inibem. Mas se ele está decidido a matar essa mulher, ele vai matar ela de qualquer forma. E a doença mental, somente em 8% dos casos tinha doença mental. Só que o risco é agravado, porque a partir do momento que ele tem uma bipolaridade, uma esquizofrenia, ele está ouvindo vozes, está em surto psicótico e não é medicado, a chance é muito grande. Então, embora poucos homens tenham doença mental, os que têm um risco grande para feminicídio. E aqui também apresentou o fácil acesso à arma de fogo em 32%. Então, o feminicídio não é um crime que ocorre por arma de fogo, ele vai usar qualquer coisa. A mulher corre para a cozinha, ele vai usar uma faca, ele vai usar, porque é um crime de ódio, e geralmente o tiro ele deixa poucas marcas. E nos casos de feminicídio, aparece várias partes do corpo desfiguradas, às vezes o rosto dela, o peito tem muita lesão, né? Várias facadas nas mamas. Vamos para a violência política. Violência política de gênero, então, ela pode ser de natureza física e de natureza não física. Ela pode envolver todas as outras violências, né? Mas ela tem um fim, que é dificultar o gozo e o exercício dos direitos políticos pelo simples fato de ser mulher. Então, a gente costuma achar que a violência política é só para mulheres deputadas que assumem mandatos e é o que está na lei. Mas tem essa cartilha, daí eu vou falar para vocês assim da importância que também de tomar as decisões conforme os materiais disponibilizados pela instituição de vocês. Essa cartilha foi de um caso que eu periciei de violência política, onde a advogada disse assim: olha, a cartilha está lá no site do MPF, e eles estão dizendo que mulheres representantes de sindicatos, partidos políticos, associações profissionais, que entra a OAB, conselho, né, os conselhos profissionais, organizações comunitárias e organizações não governamentais, né, defensoras de direitos humanos, elas estão protegidas pela violência, pela lei da violência política. E isso coloca o quê? Na questão da subjetividade do julgador, né? De quando aceita a denúncia. Então, aqui essa mesma cartilha vai falar, né, que o espaço público a ser considerado para fins de violência política contra a mulher deve ser considerado de maneira ampla, desde então, de todos os ramos da administração pública, direta e indireta, formulação e execução de políticas públicas, campanhas eleitorais e casas parlamentares e recintos de mandato. Então, também é importante poder pensar, porque eu acho que essas decisões vão aparecer para vocês, principalmente agora, em período pré-eleitoral, que aumenta o número de denúncias, de vários que não seja só de candidatas com mandato. Então, elas podem ser desde violência física, sexual e corporal, até a violência simbólica, da objetificação do corpo da mulher, uso de linguagem excludente, a violência moral, a violência econômica, né, que não dá ausência de investimento na campanha da mulher, e a violência psicológica, que é o isolamento, intimidação, ameaça contra a vítima ou pessoas próximas, inclusive pessoas dentro do partido. Aqui, dentro da violência política de gênero, a gente tem 51,8% de mulheres, só que só 13 mulheres ocupam mandatos. E das mulheres que estão nos lugares tipo parlamentares, que essa pesquisa foi feita ali pelo site Politize, 82% das mulheres em mandato referem que sofreram violência psicológica e 45% sofreram ameaça. Então, a ameaça, daí da mesma cartilha eu fiz questão de printar, porque ela traz algumas coisas que é o que a gente mais vê, e é essa cartilha que eu falei para vocês, cartilha sobre violência política de gênero, ali validada pelo Tribunal Eleitoral, mas também Câmara de Deputados, governo brasileiro, enfim. Eu não verifiquei se está disponibilizado em algum ambiente da Justiça Federal, mas eu sei que do MPF está.
Então, aqui tem a questão das ameaças, xingamentos, humilhações, perseguição, ofensa à honra, questionamento sobre a vida privada ou aspectos físicos e assédio. Aqui, esse tipo de violência ela pode ocorrer uma única vez ou de modo sequencial, pode ser de modo direto, né, ou de modo indireto, e no espaço físico ou no espaço virtual. Mais uma vez aqui, né, tirei uma notícia que o MPF ali declara que durante a campanha aumentou 151% as denúncias sobre investigação política contra a mulher. E dessas denúncias, 62% dos casos ocorriam no ambiente virtual. Então, até para pensar as medidas protetivas, porque se a violência política de gênero for julgada pela Justiça Federal, que também daí eu quero pensar com vocês que eu também não sei, que eu pergunto para várias pessoas de que justiça é essa, porque a lei diz que é a Polícia Federal que investiga, mas né, ela não diz, então vai se desmembrando esse processo. Então, no interior, as cidades onde não tem Polícia Federal, é a Polícia Civil que investiga, para onde é remetido. E eu digo isso porque outro dia eu estava conversando com a delegada, ela disse assim, eu também não sei, porque agora a gente vai ter que aprender sobre violência política, porque tudo é novo para a gente. Então, também poder pensar com todas as instituições como que isso vai ser visto. Essas perseguições, elas podem resultar em mortes, tanto que a gente tem ali a imagem da Marielle, mas a gente tem fora do Brasil outros relatos. Eu encontrei uma legislação do FBI que eles têm um protocolo para investigação nesses casos. No Brasil, eu não encontrei nenhum protocolo para pensar, tipo, investigação, provas dos casos de violência política, mas são algo que cada vez vai aparecer mais vítimas e a gente tem que pensar no adoecimento delas, que é o mesmo de todas as outras violências, mas também que proteção a gente pode dar para essas mulheres, fora, né? Porque as mulheres que estão na Lei Maria da Penha tem uma série lá, todos os artigos protegendo, e os crimes que não estão dentro da Lei Maria da Penha, como que eles são julgados, como são pensadas as medidas de afastamento cautelar. A gente tem a violência obstétrica, né? E aqui tem algumas frases, eu vou deixar depois para vocês ali no ambiente, que é o material da Fiocruz, muito bom sobre violência obstétrica, e nesse material tem umas frases utilizadas, tipo, não chora não, porque ano que vem você está aqui de novo. Cala a boca, se continuar gemendo, ninguém vai vir te atender. Você não sabe nem se limpar, se gritar, seu filho vai nascer surdo. Não sabia que doía, por que não pediu uma cesárea? Esses peitos ninguém merece. E estava lendo também, né? Tem a questão também do ponto do marido, né? Então, que eles cortam o períneo da mulher e depois costuram. E alguns médicos dizem assim: eu vou deixar bem apertadinho para ti. E isso tem, inclusive, em vídeos. Acho que foi o caso de uma influenciadora que foi a Chantal, onde o parto foi gravado e o médico fala isso para o marido. Então, a gente tem, daí, adentrando na questão das condutas, pode ter desde violência física, humilhação profunda, abusos verbais, procedimentos médicos coercitivos ou não consentidos pelas mulheres, como a esterilização, o não o consentimento não esclarecido dessa mulher antes de realização dos procedimentos. Realiza e nem explica porque está realizando. A recusa em administrar analgésicos, a violação da privacidade da mulher, a falta de confidencialidade, a recusa em interná-la e o cuidado negligente ao parto, que leva tanto ao desrespeito e maus tratos. Os impactos na saúde da mulher, o estresse pós-traumático, o pânico, depressão, ansiedade. E aqui, quando a gente está falando da mulher gestante ou da mulher parturiente, a gente também está falando da depressão pós-parto, né? Que ela pode ter também uma condição psicótica onde ela pode oferecer risco até para o bebê, mas decorrente dessa violência que ela sofreu. Ela só vai estar né, manifestando uma violência que ela sofreu. A questão dos distúrbios alimentares, o alcoolismo, o abuso de substâncias.
Quando a gente também fala em violência obstétrica, a gente fala em dois tipos de violência: uma violência de gênero contra a mulher, mas também uma violência institucional, que ela ocorre na gravidez, no parto e também quando essa mulher pede o aborto. E ela pode ocorrer tanto em serviços públicos quanto em serviços privados. Eu coloquei ali o conjunto probatório. Por quê? Porque esse conjunto probatório ele é pouco pedido na investigação, que é o prontuário médico, partograma, fichas de atendimento, documentos relacionados ao parto, a fim de identificar falhas na legislação, protocolo clínico, código de ética médica, e daí também se entende que é exigido do juiz que saiba um pouco de cada profissão, mas às vezes a vítima, ela não buscou todas essas provas, então também na condução essas provas podem aparecer assim no relato. E a informação de danos, porque esse tipo de violência vai ter tanto os danos morais contra as mulheres, os danos estéticos, né, na aparência dela, e essa mulher vai ter direito ao ressarcimento dos danos materiais e despesas com tratamento. E não só, e as mulheres, elas requerem o ressarcimento dos danos mais evidentes, mas muitas vezes essa mulher precisa passar anos em psicoterapia. Essa mulher, ela vai mudar o manejo dela com o filho dela, vai se sentir culpada, porque um momento tão especial ela tinha expectativas, ele foi estragado por um procedimento equivocado. Então, também poder fazer essa escuta, porque a gente ouve de mulheres que quando a pessoa chega na justiça, ela tem esperança que a justiça vai mudar, que ela vai ser escutada. E a justiça, ela faz uma escuta direcionada, então muitas vezes é parcial. Então, poder também observar esses danos psicológicos nessa mulher. A gente tem um outro tipo de violência, tá? Que essa violência, ela entra dentro dos processos como uma violência psicológica, tá? Não existe uma tipificação, mas é a violência processual, que é o uso estratégico do direito a fim de controlar, intimidar e empobrecer as mulheres, trazendo inverdades com o objetivo de fazer com que elas desistam dos processos. Então, tem desde o ataque à imagem da mulher como culpada, promíscua, aproveitadora, juntar nos autos informações irrelevantes ou que sejam embaraçosas para essa mulher, e falsas acusações, tanto de transtornos mentais ou abuso de substâncias, como culpabilizar vítimas, ou afirmar que essa mulher não estaria apta para cuidar dos filhos. Aqui tem um esquema da promotora Valéria Scaranzi, que, né, que ela começa a colocar ali. A gente tem leis discriminatórias, revitimização, uso de estereótipos, conclusão tardia do processo, reiteração de ações contra a vítima e teses jurídicas discriminatórias. E a gente tem alguns casos também que eu tirei, casos que estão na mídia, que é uma influenciadora, atriz, eu não sei, Titi Miller é proibida de falar do ex-marido nas redes sociais. A gente tem o caso da Luana Piovani, né, que aponta a violência processual da parte do ex-marido, que diz foto da mãe pelada em processo não pode, ou desse caso recente da Ana Hickman, né, que teve aquela polêmica, vai ser presa ou não vai por alienação parental, porque o ex-marido dela, né, entrou com processo e deu entrevistas dizendo que ela ia ser presa. Então, essa escuta, quando a gente fala da mulher, dos processos, tive um caso também que foi feito um pedido de anulatória de divórcio. Então, eles começam a entrar com ações que, claro, ele pediu anulatória não porque ele queria voltar a casar com ela, mas porque ele queria redivisão dos bens. Neste caso, o que aconteceu? Eles fizeram a divisão de bens, ela ficou com uma parcela bem menor, porque ela não queria incomodação com ele, ela queria encerrar todo tipo de contato. Daí ele passou os bens dele para a filha dele menor de idade e ingressou na justiça pedindo a anulatória do divórcio e a redistribuição dos bens. Então, só que muitas vezes o juiz que recebe isso, ele não tem acesso ao processo de violência doméstica, e lá está todas as violências psicológicas, então é só mais um tipo de violência contra essa mulher. E essas violências, então, elas vão acarretar o dano psíquico, tá? Qualquer tipo de violência dessas pode acarretar o dano psíquico, que é a lesão à saúde psicológica que eu falei na primeira aula. Ele precisa ter um CID com nexo causal, tá? É só o CID, a gente não pode afirmar aqui, então ele precisa de uma perícia com perspectiva de gênero. Mas o que a gente pode falar?
a gente tem uma estatística do Ministério da Saúde que mulheres vítimas de violência doméstica têm 151 vezes mais chances de cometer suicídio. Que ela passa o quê? Por estresse pós-traumático, que é esses flashbacks, ela fica revivendo, lembrando o tempo inteiro, pesadelos, a hipervigilância, a ansiedade, a questão depressiva, ela não quer sair de casa, ela tem pensamentos incontroláveis sobre o evento, e esse medo constante, o estresse pós-traumático vem acompanhado da ansiedade, que é insônia, ataque cardíaco, nervosismo, falta de concentração, agitação, tensão muscular. Muitas vezes ele pode vir associado à depressão ou não. Então, a gente, se tem uma violência, é o estresse pós-traumático como a patologia e a depressão como a comorbidade, que é essa mudança de pensamento e humor, sentimentos negativos sobre ela, incapacidade de sentir emoções positivas, estar anestesiada, problemas de memória. E quando a gente fala de violência, a gente fala depressão mais violência, ele vai gerar uma outra que está dentro do estresse pós-traumático, a agressividade. Então, muitas vezes, não se entende, né? Então, porque ela foi agressiva, porque ela fala desse jeito, porque olha como ela tratou ele. Mas a agressividade da mulher também é um sintoma do estresse pós-traumático. A dificuldade de se relacionar, o isolamento e essa questão do abuso de álcool e substâncias, exatamente para poder esquecer o que ela vivenciou. Aqui, então, a gente tem estatísticas, aqui um estudo espanhol fala do abuso psicológico, gera tanto impacto à saúde mental quanto o abuso físico, tá? Eu vou passando mais rápido para a gente poder finalizar e eu ouvir vocês. E aqui eu costumo dizer, a mulher quando não morre de morte matada, ela morre de morte morrida. A gente tem uma estatística do sistema de saúde das mulheres com ficha sinã, ou seja, elas já adentraram na rede de saúde com a queixa de violência doméstica do que elas morreram. Então, elas não morreram de feminicídio, mas 32,53% das mulheres jovens morreram de desordens mentais e uso de substâncias. E cerca de 12% morreram de cirrose e outras doenças crônicas do fígado. Então, a gente percebe que o impacto não é só físico, o impacto mental é muito grande e ele vai desencadear uma série de doenças que não são só físicas, daí a gente vai para a área da saúde, dos indicadores de violência contra a mulher, que também o perito do INSS, quando recebe um CID, não recebe tudo isso, às vezes é a unidade de saúde que tem essa dificuldade de identificar. Se ela aparece constantemente com transtorno clônico, vago, repetitivo, tem uma entrada tardia no pré-natal, o companheiro é muito controlador, reage quando separado da mulher, tipo, ela entra na sala do médico, ele tem que ir, ela vai no banheiro, ele vai atrás, as infecções urinárias de repetição, dor pélvica crônica, síndrome do intestino irritável, transtorno de sexualidade, dor que não tem nome nem lugar, as fibromialgias, complicações em gestações anteriores ou abortos de repetição, depressão, ansiedade, dor crônica em qualquer parte do corpo, história de tentativa de suicídio, lesões físicas que não se explicam de forma adequada, fibromialgia é um indicador de violência contra a mulher. Então, é bom investigar, perguntar para ela como é o relacionamento íntimo dela. E daí a gente tem todas essas dores que entram na dor crônica, na questão das mulheres poliqueixosas. Nos transtornos mentais, a gente também tem um problema, né, que é o uso alimentado do serviço, a baixa resolução de casos, o alto custo de assistência. Então, essa mulher, ela acaba, ou às vezes ela vai para alta complexidade, tá? Porque ninguém descobre ela vai o que ela tem, ela vai subindo e vai se fazendo todos os exames e não tem nada, porque o problema dela tá dentro de casa, tá nesse relacionamento, ou os profissionais desistem dela, então eles acabam não dando mais tratamentos porque ela volta sempre e não tem um resultado positivo. E daí, chegando ao final, a gente pergunta por que as mulheres não denunciam? Porque elas têm medo do agressor, porque elas são dependentes financeiros, porque ela pensa na criação do filho, porque falta punição aos agressores, porque ela acreditou que ia ser a última vez, porque ela tem vergonha. E 15% das mulheres não denunciam porque elas ainda não conhecem os seus direitos. Eu queria finalizar com um vídeo para vocês de uma campanha, né, da SIG de Portugal sobre feminicídio.
Quantos pedidos de desculpa acabaram assim? Quantos arrependimentos? Quantas juras de mudança? Quantos isto não volta a acontecer? Quantos é por ser louco por ti? Quantas palavras doces? Quantas reconciliações acabaram assim? Nos últimos 5 anos em Portugal, 176. 176 mulheres tiveram esperança de que ele mudasse, mas ele não mudou. E a esperança só morreu quando elas morreram. Não tenhas esperança. Liga. Então, agradeço vocês, eu quero ouvir as dúvidas. Professora, parabéns Oi. pela exposição, pela excelente aula e o material também extraordinário. Vai ficar no ambiente para consulta. E a gente tem no chat algumas intervenções. Se a senhora Tá. quiser acessar ali, deixa eu ver, eu acho que é mais sobre, inicia sobre relacionamentos homoafetivos. Vamos abrir Uhum. aqui. Ah, e os relacionamentos homoafetivos são as mesmas violências, tá? Eu fui falando de mulher, mas a gente tem, então, ah, ocorrem as mesmas violências, tá? É o mesmo tipo de comportamento. Desde quando a gente fala ali da violência psicológica, que é uma violência disciplinar, que ela ocorre assim sempre da mesma forma, elas também ocorrem no relacionamento homoafetivo, tá? E às vezes o relacionamento homoafetivo é um pouco mais violento na questão das brigas, das violências físicas. Aqui eu vi a Bruna. Tem uma dúvida: sempre será um homem no papel do ofensor? Assim, ó, a lei da violência psicológica fala que a vítima é a mulher, tá? E o ofensor, ele não é qualquer parceiro. Ele pode ser qualquer parceiro íntimo, mesmo nas relações homoafetivas, ou nos casos, por exemplo, na DEAN, que as mulheres, né, as duas mulheres. Ah, então a gente identificava o comportamento, né, da vítima e do ofensor, mas não quer dizer eu usei a nomenclatura homem porque a gente está falando violência, mas vale homens e mulheres. Só na violência psicológica que daí a vítima passiva é a mulher ou o gênero feminino, a mulher trans, daí tem que ser o gênero feminino. Aqui, eu tô ouvindo subindo, tá? Aqui nas perguntas do chat. Aqui é a Magali, né? Minha questão é sobre as políticas internas das instituições. Se elas têm conhecimento de comissões de enfrentamento aos assédios que fazem uso de protocolo nos seus atendimentos. Se pode comentar a respeito. Então, hoje já tem algumas instituições, a gente vê, principalmente as privadas, tá? O Instituto Avon, empresas maiores, até por causa dos ISOs, que elas já têm políticas de enfrentamento ao assédio, até porque se tiver casos de assédio, elas não recebem os ISOs, elas têm multa, elas são signatárias, né, do acordo da zona, elas têm perdas financeiras. Então, nessas instituições já tem protocolos. O Instituto Avon, e tem acho que uma instituição bem me quero, eu posso deixar para vocês também o nome, eu vejo depois. Eles têm todo o protocolo, que eles dão protocolos gratuitos e treinamentos nas empresas para identificar os casos de assédio. Dentro das instituições públicas, tá? Dos casos de assédio que eu tive contato, por exemplo, não se é nem comentado. Então, uma das vítimas, ela passou, foi perguntado quando ela foi fazer o exame médico, né, ali dentro da instituição, se quem tinha cometido o assédio era, né, um diretor, né, uma pessoa importante e não se preocupou, tipo, com outras pessoas. Ah, não, se for uma pessoa importante, a gente é obrigado a comunicar. Então, eu acho que nas instituições públicas a gente precisa falar mais sobre isso, trabalhar a questão das políticas internas, de perceber se essa mulher está faltando muito, se ela pede para trocar de setor, se ela caiu muito o desempenho dela, o que pode estar acontecendo.
que se peca muito as instituições por não ter essas políticas internas, mas protocolos já existem, inclusive eles podem ser acessados gratuitamente com treinamento de profissionais capacitados. A Camila pergunta qual o nome do canal, o programa, se a senhora tem conhecimento, que tem escuta da mulher, semelhante ao atendimento especial das crianças no Rio Grande do Sul. Tá, então, não é um programa, tá? Eu falei da perícia psíquica do IGP. Então, quando ela chega na delegacia, ela é encaminhada, ela chegou e falou que tem uma violência, sofreu uma violência sexual, ela já é encaminhada para uma perícia. O exame, existe, eu digo assim, tem o exame do corpo físico e o exame do corpo mental. É uma perícia do corpo mental que é gravada. Sobre os procedimentos de gravar essa escuta. Eu sei que o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, ele fez uma sala agora, se chama Espaço Bem Me Quero, tá? Que é a sala das vítimas, dentro do núcleo de atendimento às vítimas. O depoimento das vítimas agora no Ministério Público vai ser gravado, então elas é voluntário, tá? Elas podem buscar. Eu vou falar na próxima aula dos direitos das vítimas. Tem, né, os principais direitos, elas podem ir lá buscar e elas vão fazer esse depoimento gravado. O que eu questiono é que a gente grava o depoimento, mas ainda não se integrou a comunicação para que os outros atores possam ser acessados. Então, o das mulheres vítimas de estupro é encaminhado para a Polícia Civil e também no processo. O que eu tenho ouvido de relatos, tá? De alguns promotores que dizem que não vem o áudio e nem o vídeo, né? Que vem só o resultado da perícia psíquica. Então, também que possa ser solicitado aqui, a gente tem o Instituto Geral de Perícias, eu sei que no Paraná é a perícia criminal vinculada à Polícia Civil, eu acredito que eles também passam o depoimento gravado, tá, das vítimas, nos casos de estupro, nos outros casos ainda não está sendo, mas os tribunais podem solicitar, podem encaminhar, sim, tipo assim, qualquer violência que uma mulher, mesmo um assédio sexual, ela é encaminhada para a Polícia Civil, ela é encaminhada imediatamente para a perícia psíquica. Tá? O que está acontecendo aqui? Que ela está demorando, tá? Tem algumas que é mais rápido, tá? Eu já li perícias que demoraram 1 ano e meio, que é o mesmo demora da criança, então se é 1 ano e meio para fazer uma perícia, então é melhor fazer um depoimento especial. E eu acho que esse procedimento pode ser pedido pelo juiz, porque as mesmas profissionais que fazem o depoimento especial infantil, porque é um protocolo de entrevista, é o mesmo protocolo, elas podem também fazer o depoimento especial. Ou qualquer pessoa capacitada, do próprio tribunal pode fazer essa escuta, né? O importante é que ela seja feita quanto antes, para a gente não revitimizar ela. Vamos ver, tem mais alguma? Como analisar os casos de violência contra a mulher no direito previdenciário sobre o protocolo de gênero? Então, ele vai aparecer. ah, Na primeira aula a gente falou muito sobre isso. Ele vai aparecer desde como se remete, então, né, os casos de violência contra a mulher, quando chegar para vocês ali para decidir, tanto ali quando vocês vão fazer o LOAS, que são todas essas situações que eu falei. A mulher, hoje a gente falou de tipos de violência, tá? A gente sabe, então, que ela sofreu uma violência patrimonial, não tem dinheiro para sair desse relacionamento. Então, precisa que um profissional possa atestar o que ela possa falar isso, para que a gente possa pensar lá no previdenciário, por que ela não teve acesso ao LOAS. Então, mesmo assim, ela vai ter uma doença mais grave, menos grave, ali de análise. Eu falei do dano psíquico, então, quantas mulheres adentram pedindo um pedido de auxílio-doença, tá? Para o INSS, e ela tem uma depressão, mas ela volta sempre, ela tem uma situação de violência doméstica. Quando a gente fala também da violência doméstica,
do direito previdenciário, do direito ao INSS, o ofensor, existe uma lei que o ofensor tem que ressarcir o Estado, ele tem que ressarcir o SUS dos gastos que ele tem com essa mulher. Então, quanto mais a gente poder investigar se esse adoecimento dessa mulher está ligado a uma violência doméstica, maiores são as chances de ter o ressarcimento, o processo de ressarcimento do ofensor. Pensando também na Justiça Federal, quem determina o ressarcimento do ofensor é o juiz na sentença. Então, vai ser o juiz dentro da sentença federal do direito previdenciário. O Roberto Gonzalez tem uma intervenção ali, então agora acho que é a última, doutor. Tá. Me pergunta. Tem uma pergunta, ele tem uma dúvida sobre escuta em outras instituições, quando há abertura, mas não tem possibilidade de gravação profissional especializado. Tá, então, eu acho que mesmo que não seja gravado, o profissional faça um relatório, que ele possa escrever, porque tem várias jurisprudências no Supremo Tribunal de Justiça que fala da valoração da palavra da vítima por profissional. Todos vocês são agentes públicos, vocês têm fé pública. Então, essa escuta que vocês fazem, se não é gravado, que vocês registrem num documento, porque o que vai para o processo é parcelas, é muito pouco, são recortes, né? Todo mundo que vai lendo um processo vai percebendo, conforme vai subindo, as petições vão recortando e fatos importantes vão sendo deixados para trás. Então, que possa, então, fazer um relato do que ouviu, do principal, sobre, então, o que é melhor, encaminhar para o MP ou para a JR ou dar a oportunidade de falar mesmo sem registro adequado. Eu acho que tu sempre tem que perguntar para a vítima. Por exemplo, vítimas de estupro. Elas não vão querer falar, sabe? Porque elas já fizeram tratamento, para elas é muito difícil falar. Tem vítimas que vão querer falar, elas vão dizer, não, eu quero dar o meu depoimento, eu quero falar na frente do juiz, eu quero que o juiz saiba tudo que eu passei. Outra coisa importante que eu falei ali da questão da agressividade. Tem vítimas que têm revolta com os juízes, e é isso também da gente poder entender o sofrimento delas, né? Por exemplo, eu atuei num caso onde a vítima ela sofreu um estupro de desconhecido porque ele ganhou o perdão. Ai, como é que é o nome daquele perdão? Lá do Covid, né? O perdão humanitário. E ele estuprou 3 mulheres em sequência. Ele era um estuprador em série. Ele passou 27 anos na prisão. O primeiro dia que ele sai, ele já foi para a rua e voltou a estuprar. Então a vítima tinha muita revolta com o judiciário. Ela, se não fosse o juiz, ele cegou a minha vida, eu não consegui mais trabalhar. Se não fosse o juiz ter soltado ele, a minha vida não estava assim. Então as vítimas também vão passar por diversos períodos de resignação, períodos de raiva, períodos de não compreensão, ou na busca do judiciário de compreender o sofrimento dela, ou uma revolta com o judiciário porque ele não foi preso, porque ele... E a gente sabe que existe inúmeros passos, né? Então, também poder o profissional deixar essa escuta aberta e poder ser acolhedor. Não importa se é gravado ou não, poder ser acolhedor e anotar. Se não tem gravação, anotar o que acha principal, porque todo profissional ou da rede, ou profissional do judiciário, ou servidor público, tem uma valoração, né, das impressões de vocês em cima do relato da vítima. Eu acho que não tem mais perguntas, doutora. Estamos recebendo várias mensagens de parabéns e agradecimento pela sua entrega, pela sua excelente entrega. Em nome da Imagens, eu agradeço também pela disponibilidade por participar desse projeto. Nós continuamos, então, na quarta-feira, no encontro de número 3, no mesmo horário, aqui no Zoom, correto? Correto. E no próximo encontro, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de vitimização, né? Os direitos das vítimas, porque a gente está falando com perspectiva de gênero, então a gente está falando na lente de gênero de poder observar essa vulnerabilidade. Por isso que eu vou falar dos direitos das mulheres vítimas e também daí já adentrando na questão dos protocolos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que vai ajudar o juiz a decidir sobre as medidas protetivas. Então, a gente vai falar também sobre protocolos de avaliação de risco para a justiça.
Muito obrigada, então. Agradeço, Ah, então, a presença de todos e espero vocês na próxima aula. isso, tivemos 156 presentes, telepresentes aqui hoje, um grande número. Que Parabéns bom. e obrigada também pela participação de todos. Até Tá, e eu quarta-feira, quero então. só um pouquinho antes de terminar. E vocês não me responderam se vocês vão querer que eu traga um caso, se vocês vão querer me trazer um caso de vocês, para a gente pensar juntos como. Então, eu acho que vocês podem mandar para imagens Pode no ser, a ambiente gente consulta. virtual. A gente envia um e-mail com essa consulta. Eles podem aguardar o nosso e-mail, vou pedir para ser encaminhado e eles respondem, então, na data de hoje, tá bom? Tá bom, Vamos então. encaminhar, tá? Obrigada, Tá? Até então. a Até próxima quarta-feira. aula. Até mais. Tchau. Tchau. Bom final de tarde.